Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amados, hoje na nossa meditação gostaria de pensar com vocês um pouco a questão de planejamento, questão financeira. Interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28, Jesus fala um pouco sobre planejamento. Acompanhem comigo o texto. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Se caso contrário, este vai vendo o outro ao longe, vai ao encontro dele com a embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O texto, Jesus está falando a respeito do custo do discipulado, de tomar a cruz e seguir após ele. Mas o texto, Jesus usa dois exemplos, duas situações, um de construtor, o outro de rei que vai para a guerra, para pensar então a respeito de planejamento, de organizações, de pensar nos recursos. Nós estamos vivendo num momento delicado e o Brasil, ou o brasileiro mais especificamente, tem uma certa dificuldade de lidar com a vida financeira, de pensar na vida a longo prazo. Jesus usa dois exemplos fantásticos aqui. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos José lá no Egito, alguém que planejou, verificou os recursos para enfrentar uma crise que se aproximava. E ele negocia então a questão dos recursos, ele compra todas as terras do povo do Egito e dá em troca dessas terras alimento, grãos. O povo se torna redatário, então eles vendem as próprias terras a troco de alimentação. Acompanhe comigo alguns dados e informações importantes. Por exemplo, quando nós pensamos em questão financeira, questão de versículos bíblicos, a Bíblia contém 275 versículos falando a respeito de oração, contém 350 versículos falando de fé, contém 650 versículos falando de amor e contém 2.350 versículos falando de dinheiro. Olhando para essa perspectiva, olhando para essa realidade, qual deveria ser então a nossa preocupação como assunto principal diante das Escrituras? Logicamente, questão financeira. Nós deveríamos pensar em como nós administramos ou usamos os recursos, principalmente o nosso salário. Interessante que mais informações a respeito disso, por exemplo, quando nós olhamos então o Sermão do Monte, nós curiosamente vemos que 107 versículos do Sermão do Monte, 28 deles se referem a dinheiro. Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro e à riqueza em 13 parábolas. Uau! Isso já chama a nossa atenção. Isso já deveria acender na nossa mente uma lâmpada vermelha e dizer: presta atenção nisso daqui. Toma cuidado com isso daqui. Como que você usa os seus recursos? Para os judeus, eu estava vendo alguma coisa a respeito dos judeus, e eu achei muito interessante um dado do seguinte, que é princípio de vida para eles. Por exemplo, para o judeu isso é regra, 10% é dízimo, para ele é princípio inquebrável. Para muitos de nós, como cristãos, nós não levamos isso a sério. Alguns vão usar algum pensador, um teólogo ou outro para tentar dizer assim, mas dízimo não é coisa do Novo Testamento. Meu irmão, dízimo também é ato de adoração ao Senhor, porque isso ensina a disciplinar o meu coração em relação às finanças e principalmente ajuda a minha mente, o meu coração a entender que o recurso vem de Deus.
Dízimo para eles é inquebrável. Outra questão, 10% são ofertas e ajuda humanitárias. 10% dízimo, 10% para entregar como oferta e ajuda humanitária, social, seja lá o que for. 10% ele reserva como economia pessoal, ele deixa como que um caixa de socorro. Por que isso? Ele deixa lá um X, um montante, e ele vai guardando todos os meses 10% do pagamento e vai deixando nessa reserva para o dia que o carro quebra, para o dia que dá um problema de encanamento de água na minha casa, para o dia que então eu tenho que gastar um dinheiro na farmácia, para uma situação de emergência, alguém bateu no meu carro ou qualquer outra coisa que venha acontecer. Quebrou a máquina de lavar, a minha geladeira deu problema, a minha televisão deu problema. O que foi que deu problema? Ele tem uma reserva para isso. Ele não tem que entrar no cartão de crédito, ele não tem que entrar no cheque especial, ele não tem que pedir dinheiro emprestado para ninguém. Ele tem um caixa reserva para isso. Uma outra postura que eles tomam é então de 20% do salário que ele ganha. Ele negocia, ele faz com que esse dinheiro circule para gerar mais dinheiro. Esse dinheiro ele tem que captar outro dinheiro, ele não pode ficar simplesmente parado. E incrivelmente, eles vivem com 50%. Ou seja, se é uma pessoa que ganha R$2.000, R$1.000 é para colocar como dízimo, os outros 10% é para colocar como dízimo, como oferta e ajuda social, 20% é aplicação e outros 10% então como reserva. E 50%, R$1.000, é para ele usar no dia a dia, nas suas condições. Como que você lida com o seu dinheiro? Como que você tem administrado os recursos que estão à sua mão? Você é uma pessoa que se envolveu com negócios e empréstimos e talvez se afundou nessa condição e não consegue, não enxerga a saída? Como é que anda isso? Talvez muitos de nós estamos tentando, e alguns vão usar como justificativa, nós ganhamos pouco. Sim, é exatamente por ganharmos poucos que nós temos que saber como nós usamos o nosso dinheiro. Muitos de nós, e aí é dois problemas sérios que nós como povo brasileiro temos. O brasileiro tem duas coisas que ele adota como princípio da vida dele que não deveria. Primeiro delas, se você quiser se afundar em dívidas, em dificuldades financeiras e não sair talvez dessas dívidas, primeiro deles faça do hobby, da alegria, do passeio, da diversão a sua prioridade. Enquanto você fizer isso, você não vai conseguir ter uma boa administração dos seus recursos. Você tem noção do quanto você gasta com hobby, com diversão? Quanto que você gasta para ir ao cinema, nos parques de diversões, nos passeios, em show? O quanto que você gasta toda vez que você vai ao shopping? Primeiro deles, nós temos feito o hobby a nossa principal fonte. E esse é como prioridade. E isso tem afundado as nossas situações financeiras. Segunda coisa, que é um problema muito sério dentro dos brasileiros, nós como povo brasileiro, ostentação. Porque o meu colega comprou, eu também tenho que comprar. Porque o meu amigo trocou de carro, eu também tenho que trocar. Porque fulano de tal fez isso. Tem uma frase antiga que diz, está velho, mas é meu. O pessoal colocava o adesivo então na traseira dos carros. E isso é uma verdade, e isso é um bom princípio. É melhor você ter um carro de uma condição mais simples, mais pago, do que você talvez ficar na questão de ostentação agora, mas a sua vida financeira, mês após mês e ano após ano, você só vai se afundando. Tome cuidado como você administra os seus recursos. Não faça do hobby a sua prioridade e não faça da ostentação e nas situações dos seus amigos, porque a hora de precisar pagar a conta é você que vai pagar, não são os seus amigos. Aprenda a administrar os recursos que estão à sua mão. Isso é princípio bíblico. Isso é ensino das Escrituras. Nós vimos, são 2.350 versículos. Como que você tem usado os recursos?
Que Deus possa te dar sabedoria. Se você não sabe como fazer isso, existem profissionais na área para te orientar como você negociar dívidas, pessoas que podem te orientar de como você administrar os recursos que você recebeu e como você está se livrando dessas dívidas, como que você pode estar saindo dessa situação, de você colocar tudo no papel e olhar e ver como que você vai cuidar dessa situação. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê capacidade para você lidar com essa situação. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no nome de Jesus.